Olá, pessoal. Vamos então continuar discutindo os fatores de virulência de Streptococcus pyogenes. E como eu disse, ele tem potencial colonizador, ele tem potencial toxigênico e tem também a capacidade de evadir do sistema imunológico. Então, o que que acontece? Olhem só. Então, aqui está um esquema mostrando os principais fatores de virulência, onde, dentre as substâncias extracelulares que ele pode produzir e secretar, nós temos uma série de toxinas chamadas de pirogênicas. Por quê? Porque a pessoa fica com uma vermelhidão, isso é decorrente de uma reação inflamatória, eventualmente pode elevar a temperatura. A gente tem as streptolisinas, que são citolisinas, tem DNases, hialuronidase, que é uma enzima que vai dissolver a sua própria cápsula de ácido hialurônico, se houver ainda, e também o ácido hialurônico encontrado nos tecidos, com o material que conecta muitos tecidos. Ele tem a capacidade de produzir enzimas que vão degradar e dissolver coágulos chamadas de streptokinases, etc. Então, o que que acontece? A gente tem aqui um pequeno esquema de fímbrias ou proteínas de superfície, como ele está dizendo aqui, que eu vou começar agora a destrinchar um pouco mais. Como eu falei na aula anterior, a capacidade que os streptococcus têm de aderir é fenomenal, é impressionante, porque eles têm proteínas de superfície e eles têm como porção integrante da sua parede celular, eu não sei se vocês lembram, mas gram-positivas são ricas em peptídeo glicano e ácidos teicoicos. O ácido teicoico é um polímero que tem aminoácidos, grupo fosfato, alguns açúcares, e quando ele se inicia na membrana citoplasmática e se projeta para fora da célula, a gente chama de ácido lipoteicoico. Então, vejam só, aqui eu coloco, esse esquema apresenta uma série de grupos de proteínas que ele pode ter na sua superfície. Então, ele pode ter algumas fímbrias, tá? Ele tem proteínas fibrilares, que essas vão ser importantíssimas, as proteínas do tipo M. Vocês vão ver que ela se liga à fibronectina, a fibrinogênio, mas ela tem a capacidade de se ligar a uma série de elementos do sistema complemento, dificultando então a ação do sistema complemento, que geralmente, em condições normais, promove a lise da bactéria. Essas proteínas vão atrapalhar. Eu tenho proteínas outras de ligação à fibronectina, a colágeno, a laminina, plasminogênio. Então, assim, você tem inúmeros substratos e isso faz com que o Streptococcus seja capaz de colonizar inúmeras mucosas, mas principalmente a da nasofaringe, tá? Muito bem. Além disso, além dessas proteínas, como eu falei, como eu já mencionei, eles possuem uma cápsula, a principal composição é ácido hialurônico, tá? Que é uma estrutura, que é um composto comum no nosso organismo. Essas proteínas M que eu disse agora, tem a proteína F, então olhem só o que acontece. Eu tenho aqui um esquema da cápsula, a gente está vendo aqui duas células de Streptococcus e ao redor delas essa massa bastante amorfa, que nada mais é do que a cápsula, e vejam aqui as proteínas do tipo M. As proteínas do tipo M são compostas, na verdade, são diméricas, elas são duas unidades que formam filamentos bastante longos e que elas são atualmente uma das principais maneiras de se classificar os Streptococcus pyogenes. Então, na verdade, se faz a análise da composição de aminoácidos. Hoje em dia já existem técnicas de PCR para você, então, detectar determinadas proteínas e ver qual é o tipo dela. Por quê? Porque já existem mais de 200 tipos de Streptococcus pyogenes que têm proteínas M diferentes. Então, essa é uma das razões do porquê que a gente não consegue imunidade contra Streptococcus pyogenes, porque a proteína M é extremamente importante na virulência, não só para adesão, mas para interferir muito com a resposta do sistema imune, tá? A resposta imunológica. Então, o fato de existirem tantos tipos diferentes explica o porquê que a gente não tem uma imunidade contra Streptococcus. As proteínas M, agora, à medida que elas estão sendo cada vez mais conhecidas, existem já associações de diferentes quadros clínicos com diferentes tipos de proteína M. Por quê? Porque da mesma forma que em outras bactérias,
A transferência horizontal de genes é bastante comum em Streptococcus. Vários genes de virulência de Streptococcus são genes de origem viral. E mais do que isso, então, o Streptococcus tem segmentos de DNA, podem ser ilhas de patogenicidade que determinam qual o tipo de proteína M, qual o tipo de proteção de ligação ao colágeno, qual o tipo de fibra e mais, qual o tipo de toxina que ele também vai produzir. Então, olhem só, existem, aqui está só o esquema dessa proteína M, mas o que eu queria mostrar é exatamente isso. Vejam como a gente já tem, hoje em dia, uma certa associação com qual tipo de proteína M com o tipo de quadro clínico. Então, faringite, a febre reumática aguda, essa febre que muitas vezes ela vai acometer mais as articulações. Eu tenho casos de fascite necrosante, eu tenho síndrome de choque tóxico da mesma forma que estáfilo, tem impetigo, etc. Ok? Então, cada vez mais tem sido visto que determinados tipos de M estão associados a determinados tipos de doenças causadas por Streptococcus. E aqui era só para mostrar para vocês, isso é um artigo de 2014, mas vejam só, a incidência global de determinadas doenças estreptocóccicas. Então, vejam, a faringite é a principal causa. A gente tem mais de 600 milhões de casos reportados anualmente. A escarlatina já é menos comum, impetigo, infecções de pele. Olhem só, a gente tem casos bem menos numerosos. A gente tem as doenças pós-estreptocóccicas, ou chamado de sequela, a febre reumática, a doença reumática. Olhem a quantidade de casos, tá? Ou a glomerulonefrite, que é quando você tem, na verdade, a deposição maciça de complexos antígeno-anticorpo nos rins, e é isso que promove a destruição dos glomérulos. Isso nada mais é pela deposição exacerbada de complexos antígeno-anticorpo. Por quê? Porque algumas das toxinas funcionam como superantígenos. Então, a gente tem aquela estimulação super exacerbada do sistema imune, como eu expliquei para vocês na aula de estáfilo. Mas olhem como já é menor os casos, tá, de bacteremia, de febre puerperal, eles tendem a ser mais reduzidos. Mas o que é muito interessante é, aparentemente, está sendo possível se fazer uma pequena correlação. Então, a proteína M, além dela ser uma proteína que permite a ligação à fibronectina, vocês vão ver, ela interfere com funções do sistema imune, e pelo fato dela estar geneticamente associada a segmentos de DNA que codificam outros fatores de virulência, a caracterização dela tem um certo poder preditivo da evolução, do que a gente pode esperar daqueles streptococcus. Vejam, eu já mencionei, então, eles produzem uma série de produtos secretados, as streptolisinas, que é o nome que se dá para hemolisinas de streptococcus. Essa S é uma streptolisina que ela é estável na presença de oxigênio, e a O é instável, ela não suporta a presença de oxigênio, ela tem que estar num estado reduzido para que ela faça a sua ação citolítica, que é formar poros em membrana. Outras proteínas, como eu já mencionei para vocês, especialmente proteases, que são, assim, potentíssimas. Toxinas eritrogênica, vários tipos diferentes, codificadas por fago, toxina da síndrome do choque tóxico do mesmo jeito. E o que acontece? Um dos grandes problemas é como os Streptococcus pyogenes são resistentes à resposta imune, porque eles resistem à fagocitose, eles interferem com a ação do sistema complemento, eles destroem leucócitos, muitos deles podem sobreviver à fagocitose, eles são capazes de se ligar a IgG da mesma forma que a proteína A de Staphylococcus aureus, que se liga no FC dos IgGs. Pois bem, eu tenho proteínas que se ligam a IgGs, eu tenho proteínas que se ligam à porção FC de IgAs. Então, vejam só, IgA é um dos principais anticorpos de secreção. O strepto prefere o quê? Prefere mucosas, é onde a gente vai encontrar IgAs, pois eles têm proteínas de superfície que se ligam ao FC de IgAs ou de IgGs. Tem proteínas que degradam anticorpos, tá? Então, com isso,
é uma forma que ele tem de se perpetuar naquele sítio, colonizando aquele sítio cada vez com mais eficiência. Então, eu coloquei aqui algumas das propriedades que a proteína M tem. Vejam, além de se ligar à fibronectina e fibrinogênio, plasminogênio, ela se liga a componentes do sistema complemento, impedindo, então, a ativação do sistema complemento, que, como vocês devem ter visto em imuno, e quem não viu imuno, o que é o sistema complemento? É um conjunto de proteínas que a gente encontra no sangue, que elas se associam, e quando essas proteínas elas são ativadas, esse sistema é ativado, em última análise, você vai ter a destruição da célula bacteriana, a lise da célula bacteriana. Então, se você interfere com o papel do sistema complemento, você está comprometendo, então, um mecanismo que é de lise bacteriana, ele deixa de funcionar. Tá? Então, C5 peptidase é uma enzima que degrada o componente C5 do sistema complemento. Então, isso é extremamente interessante. Isso é do artigo de 2014, onde ele mostra aqui de uma maneira bastante global o que acontece. Mas eu tenho, então, por exemplo, alguns genes, algumas proteínas de Streptococcus pyogenes que fazem o quê? Que degradam quimiocina, interleucina 8, que interferem com proteínas do sistema complemento. Eu tenho as streptolisinas, streptolisina S ou streptolisina O, que destrói leucócitos. Eu tenho algumas enzimas que são capazes de destruir alguns grânulos liberados por neutrófilos que seriam danosos à bactéria, eles destroem. Eu tenho a capacidade de proteínas de superfície se ligarem à porção FC de anticorpos, e com isso você perde, então, a atividade desses anticorpos. Eventualmente, outras proteínas que destroem, clivam os anticorpos, fazendo com que eles percam a sua função. Eu tenho, então, uma série de fatores, vejam a cápsula, tá, que não deixa ocorrer a fagocitose. Eu tenho alguns elementos que promovem a deposição de fibrinogênio ou de plasminogênio na superfície da célula, não deixando proteínas do sistema complemento se ligarem à célula, que seria, então, resultando na lise. Então, na verdade, isso é um arsenal que é bastante peculiar de Streptococcus pyogenes. A gente tem, na verdade, uma série de funções que são um pouco até redundantes. Mas, de novo, se a gente lembrar o que a gente viu na aula de Stáfilo, é muito importante que o organismo tenha mais de um mecanismo de regulação da sua virulência e de expressão dessa virulência quando ele se encontra em condições diferentes. O que acontece, então? Além dessas doenças que ele pode causar, eventualmente mais disseminadas por conta das toxinas, o grande problema é o fato de antígenos de superfície, muitas vezes a proteína M, as diferenças de proteína M, ou eventualmente a formação de complexos antígeno-anticorpo, porque algumas dessas proteínas são superantígenos, eu posso ter o que a gente chama de doenças pós-estreptocócicas. Talvez um dos grandes cuidados que tenha que se ter quando as pessoas são acometidas por repetitivas doenças estreptocócicas é fazer um tratamento longo com antibióticos. Para quê? Para minimizar a frequência dessa exposição a esses antígenos. Por quê? Porque a resposta imune ela vai ser voltada contra os estreptococos, mas na verdade ela pode vir a ser voltada contra porções, contra regiões e contra elementos estruturais normais do nosso corpo. Como eu disse, proteínas M podem muitas vezes reagir cruzadamente com a miosina, então podem ter problemas cardíacos. Existe um reconhecimento de regiões de válvulas cardíacas por anticorpos voltados contra estreptococos, regiões de articulação, tá? Então é muito comum a gente ter esses quadros de doenças que a gente chama de pós-estreptocócicas, que essas são as principais, tá? A febre reumática, a doença cardíaca e a glomerulonefrite. O que acontece? Outros estreptococos, outras espécies podem causar doença, sendo que a principal espécie é o Streptococcus pneumoniae, tá? Ele causa uma pneumonia que pode ser bastante grave, ele tem mais de 80 tipos de cápsula diferente, e essa cápsula muitas vezes, então, o torna protegido contra o sistema imune. Os fatores de virulência de Streptococcus pneumoniae vêm sendo elucidados pouco a pouco,
tá? A gente já sabe que ele produz alguns elementos, alguns produtos secretados, dentre eles a pneumolisina, mas, na verdade, o papel dessas proteínas na virulência ainda não é muito bem esclarecido, tá? Se vocês quiserem, eu tenho algumas referências que eu posso disponibilizar sobre a virulência de Streptococcus pneumoniae. E uma outra espécie muito conhecida, que é bastante grave, é a espécie Agalacti, que é o Streptococcus do grupo B de Lansfield, que, como eu disse na aula passada, podem estar associados à febre puerperal, tá bem? A gente tem na cavidade oral uma série de espécies de Streptococcus que são responsáveis, principalmente pela cárie dental, porque eles são os colonizadores primários na hora da formação da placa dental, e, infelizmente, algumas dessas espécies também podem ter o fenômeno de mimetismo molecular e promover, muitas vezes, doenças cardíacas. Ou, por outro lado, eles podem vir a colonizar também válvulas cardíacas, regiões do coração, causando as endocardites. Então, o que acontece? Por que é muitas vezes recomendada uma antibiótico terapia profilática quando a gente vai fazer algum procedimento mais invasivo na cavidade oral, uma extração de um dente, um implante? Por que se faz isso? Se faz exatamente para inibir a multiplicação desses organismos, que eles vão cair na corrente circulatória na hora que eu começar a ver o procedimento, por maior que seja a higienização que se faça, e eles podem vir a colonizar o coração. Então, se faz uma antibiótico terapia preventiva, profilática, exatamente para minimizar esse tipo de quadros. O que acontece com as espécies de enterococos? Enterococos, então, eram até os anos 85, por aí, considerados streptococos. Depois, com o advento de metodologias moleculares, ficou claro que eles não eram desse gênero, que eles não eram do gênero streptococcus, eles eram... A diferença era tanto na RNA ribossomal que justificava um novo gênero. Eles têm duas espécies que são muito, muito associadas a quadros em seres humanos, que é o Fecalis e o Faecium, onde eles causam predominantemente infecções urinárias e endocardites. Qual é o problema desses enterococos, principalmente o Fecalis? Eles são estreptococos que têm uma resistência às condições físicas bem maiores. Eles aguentam compostos químicos mais tóxicos, eles têm a capacidade de aguentar temperaturas mais elevadas, eles são mais resistentes genericamente do que os estreptococos, e existe um grande problema. Muitos deles são naturalmente resistentes a uma série de antibióticos, inclusive vancomicina. Então, um dos problemas quando a gente tem um processo infeccioso por estáfilo, por exemplo, que você tem que dar vancomicina, é muito ruim porque os enterococos muitas vezes são resistentes à vancomicina, tá? E com isso eles podem causar o que a gente chama de uma infecção oportunista e eventualmente eles podem também causar quadros cardíacos, ok? Muito bem, gente. O que eu queria então discutir com vocês sobre os estreptococos era isso. Eu não vou entrar em tantos detalhes, porque depois da aula de estáfilo, eu acho que o esqueleto geral desse grupo de cocos gram-positivos é bastante semelhante. Então, é importante que vocês tenham essa visão. Eles têm poder colonizador, eles têm poder toxigênico, tá? Eles têm o poder de evadir do sistema imunológico, cada um com suas peculiaridades, mas o mais interessante é a gente entender uma dinâmica global, ok? Isso aqui é meramente uma tabela para como se separar alguns estreptococos de interesse, tá? Então, aqui ele fala sobre bacitracina, crescimento a 45 graus, tolerância a NaCl, uma série de características bioquímicas, ok? Muito bem, então com isso a gente encerra a aula de estreptococos e na próxima aula a gente vai discutir um pouco sobre bacilos gram-positivos, que é um grupo bem diferente, porque agora o principal poder deles de virulência é o poder toxigênico, dependendo do gênero e da espécie, mas isso é um assunto para a próxima aula. Muito obrigada.